Bom dia, meus irmãos. Como é que vocês estão? Você, seus filhos, seu esposo, como estão todo mundo? Como passaram a semana? Hoje já é quinta-feira, né? Sexta, hoje é sexta. Eu tive doente, né? Então, ontem eu também passei muito mal. Hoje eu custei a levantar. Mas acho que mais deu para me levantar, estou aqui, se Deus quiser vai dar para fazer. Mas graças à oração de todo mundo, a gente está aí bem e com certeza vamos conseguir. E queremos que vocês também estejam bem, se Deus quiser, e vai estar. Deus vai fortalecer todo mundo. E com certeza, olha, não esqueça, onde se fecha uma porta, duas se abrem. Com certeza Deus está protegendo e amparando. Aonde tem alguma coisa ruim, pode ter certeza que vem duas ou três coisas boas atrás para poder amparar e sustentar. Tá certo? Fiquem todos com Deus e vamos estudar, né? Vamos estudar para que Deus possa dar mais força para a gente, né? Vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos começar no... não esqueça da aguinha, tá? A minha tá aqui. A água, meus irmãos, às vezes vocês pensam que não é importante porque eu pego a água aqui hoje, vocês vão pegar na hora que vocês quiserem, porque eu não tenho hora. Aliás, ontem eu tentei até fazer o estudo à noite, mas não deu, porque queimou uma lâmpada ali, ó, de noite, à noite, quebrou aquela lâmpada do lado de lá, e só essa daqui que estava acendendo. Então, estava muito escuro. Como eu andei olhando os vídeos para trás, eu vi que estava muito escuro mesmo com a lâmpada. Então, eu pensei, gente, agora sem a lâmpada, então vai ficar pior ainda. E eu tentei, e aí ficava muito claro do lado de cá, muita luz e ao mesmo tempo escuro, entenderam? Então, eu pensei, vamos deixar para amanhã, durante o dia, e depois a gente resolve o problema da iluminação. Então, meus irmãos, aqui tudo é muito simples, né? Minha casa é simples, não sei se vocês estão vendo aí atrás, ó. Tudo muito simples. Eu sou Marina. Aí tem gente que fala, você é a Marina Simples, lembra da novela? Não, eu sou a Marina Simples, eu falava, ainda continuo sendo, né? Mas, graças a Deus, a gente vive com pouco e o pouco ajuda e compensa e ampara. E o mais que chega na minha vida, a gente distribui, a gente ajuda quem precisa. É assim que a gente vive. E é assim que tem que ser. E Deus nos abençoe, Deus nos ampare. E é assim que é o lema aqui na minha casa, na minha família. Então, a gente é dessa forma. Meus irmãos, então vamos começar a nossa tarefa, nosso estudo. O estudo de hoje, nós vamos começar no parágrafo 11. O parágrafo 11 é o duelo. E eu vou ter... Você já fez duelo? Não, eu fiz o ódio. Eu fiz do ódio. 2 vezes até. Então, meus irmãos, o duelo só é verdadeiramente grande aquele que, só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, quando o caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto, com
o olhar constantemente dirigido para o tempo a alcançar, produzindo-lhe arranhaduras, umas e outras lhe roça a espinhos, a epiderme, sem ferirem e impedirem-lhe prosseguir na caminhada. Expor seus dias para vingar de uma injúria é recuar de suas palavras da vida. Vai lá de lá fora. Vai lá de lá fora. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. E é sempre um crime aos olhos de Deus, e se não fosseis como sois, iludidos pelos prejuízos, tais como seria ridículo, uma suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio, em o duelo em vossa própria legislação, e a sua própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em causa algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um que tendes de resseguir. Nisso, mais que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoados pelo perdão vos acelereis a divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto a terra correr uma gota de sangue humano vestida pela mão do homem, o verdadeiro reino de Deus ainda não se terá implantado, e aí no reino de paz e de amor, que há de banir para sempre de vosso planeta a animosidade, a discórdia, a guerra. Então a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens afora. Fora a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel, Armagh, 1861. Bom, meus irmãos, aqui, como a gente falava, né, antes, que esse bispo já tinha dado, assim, a sua... Ele já tinha falado conosco antes, né? Então, nós explicamos, né, que bispo, esses que ajudaram a escrever os pergaminhos, né? Que são os evangelhos que foram tirados da Bíblia, e as Bíblias foram tiradas dos pergaminhos, eles não eram aqueles padres que eram, e bispos, assim, que eram tirados, que tinha aquele mau caratismo e tal, e tudo, que... Não, eles são espíritos usados espíritos encarnados, usados por Deus, que realmente eram sinceros e honestos, né? E que foram colocados ali para isso. São seres sinceros e honestos.
todos que estão na Bíblia, todos que estão aqui no Evangelho, eu penso que todos os evangelhos são tirados da Bíblia e cada um tem. Tudo é verdade, né? As pessoas, às vezes, meus irmãos, é que costumam pôr as verdades deles, né? Tirar a verdade que está ali e colocar assim, mais ou menos, tipo da verdade deles. Mas isso não significa que eles tenham, assim, depositado alguma coisa errada, não, porque não, sei lá, eu acho que Deus não deixaria, não. Porque isso aqui é uma coisa da humanidade, é um patrimônio da humanidade. Então, jamais Deus deixaria fazer isso. As pessoas fazer qualquer. Porque também seria um crime contra Deus, né, gente? Um crime contra a humanidade é um crime contra Deus. A gente pensa que não, mas é. Que às vezes tudo que é crime aos olhos do homem, a gente acha que nos olhos de Deus não é crime. Quer dizer, quando passa, né, o crime aos olhos do homem, quando passa pelo pela justiça, né, quando consegue enganar a justiça, eles acham que engana Deus, né? Mas não engana Deus, não. Vai ser cobrado no momento certo, na hora certa, né? Por isso que tem, né, aí a prova, as expiações, é para isso, os testes, né? É para isso. Tem as providências de Deus, como a causas e efeitos, né? Que tá aí para poder, as leis para poder ser impostas, né? As leis de Deus. Então, são as ações e as reações que vão acontecer com as pessoas que fizerem mal, né? Que a gente às vezes não sabe, são coisas que acontecem com as pessoas que só Deus sabe, né? E Ele é quem sabe cobrar do jeito certo. A gente acha que passa despercebido por Ele, mas não passa, não. E o pior, meus irmãos, o maior jeito de Deus cobrar é pela nossa consciência. Porque às vezes a gente acha que a gente pode passar, né? Assim, despercebido. Quantos crimes, né, que foram cometidos a sangue frio e escondidos contra o próprio homem, contra a própria vida, né, de homens, em duelos assim, escondidos, às vezes, até que no fim das contas, gente, todo mundo sabe que estava errado, né? Tanto sabia que isso era errado que chegou a lei comentando, a lei que foi imposta, né? A lei verdadeira foi imposta, né? Não, proibindo de não ser feita aquilo, né? É de ser crime aos olhos do homem e aos olhos da justiça também. Então, como chegou aos olhos da justiça, é porque os olhos dos homens era crime. Os olhos de Deus, com certeza, já era há muito tempo. E Deus estava colocando um ponto final naquilo tudo, né? Mas quantos crimes foram perpetuados ali, escondidos ali? Mas acha que ficou assim por acaso, escondidos? Não, meus irmãos, esses caros, coitados irmãos, pagaram caro por isso. Porque quando chegaram no mundo do espírito, né, que nós já comentamos que somos espíritos, e que ao desencarnarmos, ao chegarmos no plano espiritual, ao desfazermos, né, desse evóculo corporal, nós chegamos ao mundo espiritual
E daí é que nós vamos começar a repensar a nossa vida. O que nós fizemos para trás, não é Deus que cobra, não. Porque às vezes você pensa assim que vai para um tribunal e que lá vai bater um martelo. Não é, não. Aí você vai começar a repensar e aquilo vai te bater um arrependimento, uma culpa, que quando você abrir os olhos, você vai estar lá num lugar que quando abrir de volta os olhos, você vai ver que está no umbral dos criminosos, onde ficam sofrendo até que arrependa de verdade mesmo e fala, não, eu quero uma nova oportunidade, eu não quero ficar aqui mais, eu quero sair daqui de dentro, que não tem jeito de sair de lá não, viu, meus irmãos? É um lugar que não tem jeito de sair, não. São portais, sabe aqueles lugares que a doutrina, a doutrina católica chama de purgatório? Nós, os espíritas, chamamos de umbral. Então, são portais, são tipo assim, uns corredores compridos, né? E tem portais por tudo quanto é lado. São portais, portas, que levam a lugares onde realmente o espírito tem necessidade de ir assim que ele desencarna. Então, tem os. Meus irmãos, não adianta a gente querer complicar nossa situação ou disfarçar ou nos iludir, porque nós somos espíritos, meus irmãos, não adianta. Espírito é espírito, é encarnado. O único espírito que não é cobrado são dos animais, mas o nosso temos compromisso, nós estamos aqui na Terra com compromisso. Se nós temos uma religião, nós temos uma religião, e aquela religião, ela não é para a gente ficar pregando assim para os outros, ela serve para nós, para o nosso, para que a gente possa fazer a renovação dentro de nós, a modificação, o nosso melhoramento. Que nem assim, a gente não está pregando, não. Graças a Deus, eu não faço isso, porque eu também não consigo pregar. Eu não sei pregar. Porque se fosse por mim fazer pregação, eu não conseguiria pregar, meus irmãos. Eu faço comentários evangélicos. Eu faço estudo evangélico. Então, eu faço assim mesmo para mim. Então, alguém um dia estava aqui na minha casa e eu não podia parar o estudo, porque o estudo que eu faço, ele é sustentado pela espiritualidade. Então, essa pessoa pediu para participar. Falou, se você quiser, tudo bem, não tem problema nenhum, não pode participar. E ela gostou e tal. E um dia ela filmou, e eu não vi que ela estava filmando, não. Ela filmou, depois ela me mostrou que tinha filmado. Aí ela voltou de novo, falou, inclusive eu estava até em casa de qualquer jeito, e eu toda a vida fiquei em casa de qualquer jeito, desarrumada e tal. Aí ficou, ela falou, vou postar. Aí ficou, meus irmãos. Aí ela falou assim, não, vamos fazer para todo mundo ouvir, né? Você sempre faz, né? E vamos fazer para todo mundo. Tem tanta gente querendo sim estudar, então vamos fazer para todo mundo. Aí tá, nós estamos aqui. Depois de um ano é que eu resolvi, né, tentar de novo. Porque depois da pandemia, a gente pode sair de casa, né? Aí eu tentei de novo. Então, meus irmãos, agora que eu estou começando novamente. Então, meus irmãos, tá aí. A gente está tentando
ver se consegue, assim, amigos, né, que assistam. Não sei como eu faço para chamar a atenção de vocês, porque tá difícil de chamar. Eu não sei se é por conta do meu jeito, mas, por favor, me ajude, assistam, visualizem, dê um like aí para mim. É muito importante, assim, que vocês continuem assistindo, que vocês me dêem essa chance. Não assim para ganhar dinheiro, meus irmãos, porque se caso acontecer isso, não é para mim, né? A gente vai fazer a gente tem um compromisso com isso, se caso isso acontecer. E todos vão ter, assim, a gente vai ter uma maneira de as pessoas ficarem sabendo o que a gente está fazendo, tá? E com certeza vai dar certo. Então, meus irmãos, o Evangelho do Espírita, ele é principalmente para a gente. Ele não é para os outros. A gente estuda para a gente nos modificar. Quando a gente fala para vocês, nós não estamos falando só para vocês. Primeiramente, por quê? Eu quero que vocês entendam uma coisa. O que está perto aqui de mim, primeiro? O que está perto do meu ouvido? Da minha boca? O meu ouvido. Então, eu estou ouvindo melhor que vocês. Eu estou falando para mim. E está saindo daqui e entrando direto aqui no meu coração. Entendeu? Então, eu estou aprendendo. E as luzes que vêm de cima, que eu sinto, estão cobrindo meu corpo, minha cabeça, entendeu? Meu coração, para que, fluindo a minha água, fluindo meu lar, para que eu possa receber os medicamentos do alto, de Deus, de Jesus. Porque onde a gente esteja estudando com fé, com oração, com amor, Deus está ajudando, Jesus está lá. E é assim que eu estou aqui agora, meus irmãos. É com muito amor, é com coração. É com muito amor. Só Deus sabe que a verdade é essa. Não é imposta, não é obrigada, não. É com amor mesmo. Eu só não vim ontem porque realmente eu não dei conta. Minha pressão estava muito baixa, estava menos de 5 e a alta estava 10. Eu estava ruim, mas ruim mesmo. E com muita dor na coluna, em cima, na parte da bacia. E, nossa, eu não estava dando conta, meus irmãos, nem de ficar em pé direito. E a cabeça, por causa do sinusite, o sinusite está atacado, doía aqui assim, estava quente aqui assim. O trem estava feio. Ontem o trem estava horrível. Como diz a nossa irmã lá no Estesca, a gente fica doido que o dia acaba para ver se melhora, se aquele dia seja, que o outro dia seja melhor do que aquele. Então, eu estava desse jeito. Então, eu estava tentando que o dia ficasse melhor. Para falar a verdade, nem o serviço de casa eu dei conta de fazer ontem, meus irmãos. Eu arrumei a cozinha na parte da tarde, era quase 5 horas da tarde, e corri e fui deitar lá em cima no meu quarto. E meu esposo chegou, foi fazer janta. Pra vocês verem como é que foi. Aí eu tinha tomado um remédio, né? Rezei, fiz uma prece, pedi a Deus que me ajudasse. Aí foi aí que eu consegui arrumar a cozinha, com a prece que eu fiz. Eu fui arrumar a cozinha.
Aí eu chorei lá na cozinha, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir fazer nem meu serviço, meu Deus. Aí, quando eu vi, eu tinha arrumado toda a cozinha. A cozinha estava pronta, limpei tudo, limpei tudo não. O chão não, lavei a louça, lavei a pia, limpei a mesa. E aí arrumei comida lá para o meu cunhado, que não tinha nem almoçado, porque minha irmã nem estava aí, a minha irmã que eu cuido dela, como eu não estava passando mal, eu pensei que o filho dela estava aí para dar comida para eles, e ele, ó, vazou. E eu achei que eu tinha levado ela também, mas ela era pagando conta. E ela não tinha arrumado comida para ele. Aí eu fui arrumar, era 4 horas, eu fui arrumar comida para ele. Que eu não quis comer ontem, então eu não sei, não procurei saber se ele queria. E é assim que estava. Mas deu tudo certo, eu arrumei comida para ele. Tarde, tadinho. Mas ele tinha comido uma pamonha que eu tinha comprado, que eu escutei mais cedo, era umas 9 horas. Eu escutei passar uma pamonha na rua, eu sei que ele gosta. Aí eu fui lá e comprei essa pamonha para ele. Aí ele deixou essa pamonha lá no fogão e ele falou para mim que ia comer essa pamonha de almoço. Por isso que eu acho que eu não esquentei muita cabeça. Bom, meus irmãos, eu estou esticando aqui, mas vamos lá. Então, a gente tem que aprender o quê? Principalmente para a gente modificar essa maneira da gente de pensar, para a gente reverter essa ideia que a gente tem do mal dentro de nós. Não tem como a gente mudar se a gente não mudar a nossa forma de ser, não mudar o ambiente da gente em casa, não mudar o nosso ambiente da nossa cabeça. Entendeu? A gente tem que mudar o nosso ambiente todinho. Não fala assim mudar, perdão, eu tomei remédio, tá tudo tampado, né? Agora parece que tá querendo desgrudar. E minha garganta tá esquisita. Então, meus irmãos, perdão. Então, mudar o ambiente que a gente fala, não é mudar as coisas de lugar. É mudar, sim, o seu sentimento. Põe música. Sabe quando você lava tudo, limpa tudo, fica tão gostoso? Fica assim, harmonioso. Aí você põe música. Aí você começa a fazer isso com o seu pensamento, com as suas atitudes. Aí sabe o que você faz? Antes você saía, ia beber, antes você ia sair com os amigos, antes você danava brigar, xingar. Aí o que você vai fazer? Você não vai fazer nada disso. A hora que você for xingar, você vai ter que se corrigir. Não vou fazer isso, não vou xingar. E, meus irmãos, aí você fala, nossa, é tão difícil fazer isso. Por isso que eu falo, meus irmãos, ninguém consegue fazer isso se não buscar um lugar de fé para você. Você tem que ter fé em uma religião. Você tem que ter fé em Deus. As religiões são caminhos, né? Porque aqui no YouTube nós não estamos falando só para o espírita. Felizmente, né? Nem felizmente não, porque graças a Deus todos estão nos ouvindo. Quem quiser, né? Espero que eu não esteja ofendendo ninguém, porque não é a minha intenção. Bom, meus irmãos, como a gente está falando para todo mundo,
Nós estamos falando em nome de Deus apenas, de Deus. É Deus que está falando em nosso nome. Se nós tivermos errado, quem vai nos castigar, quem vai nos fazer nos repelir, vai ser ele, de alguma forma. Porque a gente está usando o nome dele. Então, meus irmãos, Deus é nosso Pai, vocês é nossos irmãos, entenderam? Então, é da nossa obrigação de todos cuidar uns dos outros. Então, se vocês estão desse lado daí, estão sofrendo, estão com problemas, estão com dificuldades, estão totalmente desiludidos da vida, com problemas, o que nós temos que procurar? Deus. Modificar o nosso campo de visão, procurar outra maneira de ser. Deus, meus irmãos, ele colocou várias opções, colocou várias opções para nós religiosas, para que a gente buscasse a que nos mais sentisse melhor. Como a gente está falando no YouTube, a gente não é assim, eu não estou aqui para chamar vocês para a doutrina espírita, não. Eu estou aqui para passar os ensinamentos dos espíritos para todo mundo, para quem quiser ouvir. Mas eu estou aqui para falar a verdade da doutrina, da verdade de Deus. Então, ele colocou todos os homens na terra, mas ele não deixou eles desamparados. Ele colocou todos aqui, mas ele deixou o amparo da igreja para que nós fôssemos buscar através da nossa fé. Então, vá buscar sua fé, mas só que vá num lugar que vocês sabem que vão ajudar vocês. Só que se o lugar que vocês estão não façam vocês crescer evolutivamente, espiritualmente, não está resolvendo. Porque se na encarnação, quando chegar no plano espiritual, meus irmãos, vocês não tiverem crescido, vocês vão retornar de novo no mesmo lugar. E ainda a situação pior ainda, com mais juros, né? Sabe quando você não paga uma promissória? Você tem que pagar juro dela, não tem? Você vai ter que pagar juros, porque você não está ali pela primeira vez. Então, vai ter juros. Então, é isso que a doutrina espírita explica para nós, né? Porque além da gente voltar, a gente errou. E aquilo que a gente errou, a gente vai ter que se redimir naquilo. Nós vamos ter que fazer tudo de novo, através dos erros. Nós vamos ter que refazer o caminho onde a gente errou, para poder consertar. Se eu estava lá no meu centro, por exemplo, eu errei lá, eu vou ter que ir lá refazer o caminho onde eu errei. Porque eu errei, eu tenho que reconstruir o caminho que eu errei. Entenderam? Então, nas igrejas de vocês é a mesma coisinha. Vocês têm que procurar uma igreja, um caminho que vão fazer vocês evoluir moralmente, que vão ajudar vocês no sentimento. Eu estou ficando melhor? Eu estou conseguindo amar mais, assim, meus pais, meus irmãos, meus amigos, as pessoas? Eu estou conseguindo perdoar mais? Eu estou conseguindo ser menos egoísta?
eu tô sentindo que eu tô mais indulgente, eu tô menos orgulhosa, eu tô mais amiga. Tô tratando as pessoas com amor, quer dizer, gente, a gente não consegue dar amor para todo mundo, mas pelo menos dá nossa amizade. Então, meus caros irmãos, dê licença. Se a gente viver uma vida, por isso que eu não queria fazer de dia, meus irmãos, é muito barulho. E eu não tenho como cortar, eu só tenho meu celular, meu smartphone, né? Mas me ajuda. Então, meus irmãos, ó, eu posso comentar mais um pouquinho, porque se eu for ler, não vai adiantar. Então, meus irmãos, é complicado, porque as pessoas não modificam. E a gente está preocupado. Gente, me ajuda aí. Me ajuda aí com esse cachorro. Para. Minha sobrinha chegou. Eu vou aprender a desligar e ligar de novo, mas eu tenho que saber, né? E eu não sei fazer isso. Por enquanto eu só sei ligar e desligar. Bom, meus irmãos, então, como fazer isso? Quando você está em casa, Branquinho, não é o Branquinho, não, é o Zezinho. Zezinho, fica com ele, pega ele, às vezes ele melhora. Ele muda com você. Você não quer que eu vá sozinho, não? Quer ir de ônibus? Ah, não sei, sua mãe que sabe. Aonde que é? Ai, fala baixo aí. Hã? Gente, então é o seguinte, a gente precisa tentar modificar a maneira da gente ser no nosso lar, onde a gente estiver, com os nossos amigos. Por exemplo, eu conheço uma pessoa, essa pessoa, não vou falar o nome dela não, porque, tadinha, eu amo ela demais e não quero expor ela. Mas ela é muito dura, sabe? Assim, é dura com a mãe, é dura com a mulher, é dura com as pessoas que estão em volta, às vezes até no serviço. Mas é o jeito dela, porque foi uma pessoa que sofreu muito na vida, desde criança. Então, ela não consegue modificar. Ela fala assim para mim: Marina, eu tento, eu quero ser uma pessoa melhor. Até eu vejo você, converso com você, eu sinto que eu tenho que melhorar, eu sinto que eu tenho que mudar. Mas só que o meu jeito é esse, eu não consigo. Quando eu vejo, eu já fui, já falei, eu sou assim, esquentada assim, de natureza. E dentre essas coisas, muitas outras coisas também vêm, sabe? E assim, defeitos, vícios estranhos.
Então, é difícil. Então, só Deus na causa. E ele fala que tenta mudar, que tenta, nem que seja assim, mudar assim, o jeito de falar, o jeito de ser, mas não consegue. Então, eu penso assim, com o tempo a pessoa acaba mudando, né? Acaba modificando. E vai dar certo, né? Eu penso que vai dar certo, sim. Porque se não for nessa encarnação, vai ser na encarnação que vem. Já dá certo porque já não faz nada assim de mal com os outros, pelo menos, né? E a pessoa é só nervosa, né? Só tem aqueles arranques. Mas só de não fazer nada com os outros já ajuda, né? Já vê que deu uma melhora bastante. Então, isso é Deus que já está evoluindo a pessoa, né? Vai ver que numa vida passada, vai ver que fez, né? E a gente não sabe. A gente não sabe o que houve, né? E não sabe, e a gente, eu sei que ele sofreu muito nessa encarnação agora. Ele perdeu toda a família, só tem ele e a mãe. Eles eram família de 10 irmãos. A avô morava junto, a avó, tia, tio e padrasto, pai, foi morrendo tudo. E o padrasto era igual o pai também, bom, legal, e morreu também. E aí ficou só ele e a mãe. Mas... E ele era o mais velho. Então foi isso que aconteceu, meus irmãos. A vida não foi fácil para essa pessoa. Mas ele já consegue perdoar as pessoas. Entendeu? Ele já consegue ser assim, coração mais leve. Então, eu creio que Deus já está fazendo um trabalho já no coração dele. Já consegue fazer prece, oração, entendeu? Então, eu acho que isso já ajuda muito, já modifica muito, assim, o ambiente moral dele, né? Se a gente faz prece, faz oração, gente, a gente está colocando Deus dentro de nós. A gente está colocando Jesus dentro de nós. E Jesus é Deus. Porque Jesus veio para abrir a porta de Deus. Veio ensinar o caminho de Deus para nós. Ele era a verdade e a vida. E o caminho que ele ensinou, se não for por ele, nós não chegamos ao Pai. Então, nós temos que ir. O caminho que ele ensinou é o caminho do amor, do perdão. O conceito do perdão, segundo o Espiritismo, é idêntico ao do Evangelho, que lhe é fundamento, consenso e definida. Eu não enxergo direito porque eu leio mal mesmo. O sol está muito ruim. Indefinida de oportunidade para que o ofensor se arrependa e o pecador se recomponha. O criminoso se libere do mal e se erga redimido para a ascensão luminosa. Quem perdoa segundo a concepção espírita cristã esquece a ofensa, não conserva ressentimento, ajuda o ofensor muitas vezes sem que este saiba. Não convém ao aprendiz sincero sob pena de ultraje, a própria consciência adota sincero sob pena de ultraje, a própria consciência adota um perdão formal aparente socialmente hipócrita,
Perdão formal que não tem feição evangélica. Guarda rancor, alega-se com o insucesso do adversário, nega-lhe amparo moral e material relativamente às vantagens e decorre do perdão. Então, meus irmãos, a igreja que não te ensina a perdoar, ela não está te ensinando a crescer. Você precisa crescer, evoluir para você ir subir. Porque nós estamos aqui no mundo para isso, para crescer, para evoluir. Então, vocês precisam procurar uma igreja, um caminho que te ajuda a crescer, que te ajuda a ser melhor. Sabe por quê, meus irmãos? Se esse caminho não te ajudar, se você ou seus filhos encontrar uma coisa ruim no caminho, pode ser que vocês esbarrem nessa coisa ruim e possa ser que essa coisa ruim se esbarre em você. E o que vai te sustentar? Entenderam? Vai ser complicado isso. Então, até você achar o caminho de novo para o bem, é complicado. Você continua sofrendo e sofrendo e sofrendo cada vez mais. Oh, meus irmãos, é muito complicado, é muito difícil. Entendeu? A gente precisa, nós temos uma eternidade, nós precisamos. Gente, a Terra é só um primeiro caminho, nós temos vários outros caminhos para a gente seguir. Nós não estamos só na Terra. A Terra não é só a Terra. Jesus falou que a Terra não é a nossa única morada. Tem várias casas na casa de meu pai. Não é só a Terra. O que nós estamos esperando para melhorar, para a gente seguir? Ele falou que nós não saímos daqui enquanto nós não pagar o último cêntimo. Então, vamos melhorar para a gente seguir em frente, para a gente ir para esses lugares. É isso que Jesus está esperando de nós, para levar a gente para ir para esses lugares de delícia, onde a gente vai se sentir melhor. Uma coisa eu te falo, o primeiro lugar que nós vamos ir não tem sofrimento. Pelo menos material. Vamos ver, meus irmãos, vamos procurar enquanto nós estamos aqui na Terra, caminho. Vamos parar de procurar coisas materiais só. As coisas materiais, é por isso que a gente está sofrendo. Porque as coisas materiais, o mundo material, ele está aqui só para nos servir. Mas não é para servir para o mal, é para nos servir para o bem, é para que a gente possa comer, é para que a gente possa beber, mas beber com consciência aquilo que realmente não vai fazer mal para o nosso corpo, aquilo que a gente vai fazer para que a gente possa saber que estamos fazendo a coisa certa. Não é para ir para tomar álcool, essas coisas que vai fazer mal para a gente, não. Vamos repensar. Não estou falando para vocês não beber, não. Isso vai partir de vocês. Mas a pessoa que tem consciência, ela vai aprender, ela para de beber, para de fumar, normalmente sozinha, porque ela sabe que isso é ruim para ela. E ela vai conseguir sozinha, naturalmente, porque ela evolui, ela cresce dentro dela. Entenderam? Ela modifica o ambiente dentro dela.
ela modifica o campo dela de mental e de sentimento. Então, ela vai buscar essa melhoria. Então, essa melhoria também, ela vai aparecer, sabe como, meus irmãos? Procurando fazer o bem, procurando ajudar o outro, procurando se na sua casa de fé, se tem ajuda para com os outros, se tiver ajuda, pelo menos, por enquanto, de começo, para os seus irmãos dentro das suas igrejas. Depois, isso aí é uma porta para você ajudar os outros do lado de fora. Não é só para você ajudar os seus irmãos, que os seus irmãos são todo mundo. O certo é ajudar todo mundo. Todo mundo são seus irmãos, todo mundo é meus irmãos. Todos somos filhos de Deus. Se errou, se seu irmão de sangue errou, você vai cortar ele? Você vai estipar ele de você? Você vai pôr ele para fora? O que você vai fazer? Você não vai perdoar? Você não vai tentar pôr o amor que você tem dentro de você em prática? Você não vai pôr tudo para fora e com isso tentar colocar ele para dentro de você e tentar fazer o que tiver de melhor para poder amparar ele? É isso que nós temos que fazer com o irmão lá de fora, meus irmãos. Eu não vou jogar meu irmão lá fora, na rua. As traças, os cachorros. Por favor, vamos tentar mudar. É isso que o Evangelho, é isso que a Bíblia está pedindo para nós. Perdoar. Muitas igrejas ensinam que Deus vinga por nós. Na verdade, Deus tem uma lei. Deus pôs uma lei para todo mundo. E essa lei existe. É a lei de causas e efeito. É a lei que guarda a lei que guarda, meus irmãos, tudo que a gente faz de errado. Se você errou, tudo aquilo que você fez, você vai ter que restituir. Se você desfez. Vou pegar a sombrinha aqui. Se você desfez, você vai ter que restituir aquilo. Sua mãe vai. Vai, que eu tenho que pegar o dinheiro, eu não pego. Ah, tá. É mesmo. Você vai ter que restituir. Tenta pegar no caixa eletrônico, senão você não pega. Ô, Marcos Sérgio, tenta pegar o meu também, vem cá. Se você não pegar, eu vou lá amanhã. Não, amanhã não, segunda. Ah, não, mas o meu você não vai pegar mesmo, não. Tem que pôr a mão. Agora mudou, tem que pôr a mão, não é só os dedos, não. Então, meus irmãos, desculpa, né? Mas a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Eu não estou andando por causa da coluna. E ele vai, né, lá embaixo do caminho dele para poder ver se consegue pagar o resto das contas que eles estão devendo. Então, meus caros irmãos, o que nós vamos fazer? Nós temos que procurar nos modificar. E
Deus colocou essa lei, que chama providência divina. Todos nós passamos por ela. Todos, sem distinção. Só os animais que não, porque os animais não pensam. Eles estão numa hierarquia, mas menos que nós, entendeu? O espírito humano, ele pensa, ele tem inteligência e pode responder por si. O animal não. O animal pensa, mas não tem inteligência. E o pensamento dele ainda é bastante reduzido, né? Bastante pequeno ainda, tem que ser desenvolvido. Então, meus irmãos, é mais instinto que eles têm. Então, eles não podem responder por eles. É por isso que a gente que tem que cuidar. Então, aquela história de que de Jesus fala de que... deixa eu pensar direitinho, que eu esqueci. Eu tô com cabeça ruim por causa dos remédios que eu tô tomando. Cuidar dos pequenos, é isso? Dos mandamentos, né? Que a gente tem que cuidar dos fracos, né? Os fracos são os idosos. Os fracos são os idosos, as crianças, os animais, os doentes e as pessoas especiais. Entenderam? Não precisa ser nessa ordem, não. Mas são animais, crianças, doentes, idosos e as pessoas especiais, né? Tenha qualquer doença mental ou qualquer, tem alguma deficiente, alguma coisa assim. Então, meus irmãos, a gente precisa de cuidar deles, né? Então, meus caros irmãos, no curso de toda a eternidade, no plano físico e no extrafísico, na vida presente e na vida espiritual, nas futuras com relação à vida presente, quem perdoa obtém graças à consciência tranquila, torna-se inacessível ao mal e dá impulso involutivo à própria alma. Avança, afinal, na senda do aperfeiçoamento, no tocante à vida no espaço, depois da morte física. Evita, assim, obsessões terríveis nas regiões inferiores, de simbioses psíquicas, damas pavorosas no espaço inferior, onde ondas almas torturadas se degradiam durante anos e séculos. Quanto à vida futura. O ato sincero do perdão hoje tem a faculdade de possibilitar amanhã a reencarnação felizes liberadas de compromissos escuros. Amar o ofensor reconhecemos nem sempre é fácil, mas perdoar-lhes a ofensa e compreender-lhe a ignorância e a desventura não é maldade, é menos difícil. A referência ao perdão no Pai Nosso, oração de todos os dias. Oração de cabeceira, como revela o objetivo geral e compassivo do nosso Senhor, no sentido de cotidiano forçar-nos a
proferir a sublime palavra perdão. E como os nossos instrutores espirituais nos avisaram que a disciplina antecedente à espontaneidade, o contato verbal com o perdão, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, dar-nos-á, por certo, recursos para que os pratiquemos com benevolência e amor. Pois é, meu irmãozinho, meus irmãozinhos, é isso, né, que a gente desculpa, hoje a gente teve, assim, alguns contratempos, a gente pede perdão e eu quero pedir para vocês me perdoarem, né, e agradecer vocês. E como eu não fiz ontem o estudo, se eu puder, eu vou tentar fazer mais tarde de novo, tá? Para poder... Desculpa, se Deus me ajudar, né? E achar que eu posso fazer, eu vou fazer. Porque compromisso é compromisso. Deus te abençoe vocês, ajude que você esteja bem. No que eu puder ajudar vocês, ajuda me dando like, por favor, tô pedindo, tá? Porque eu tô precisando de ajuda mesmo. Mas se vocês não estão gostando, tá? Obrigada, um beijinho.